Glória a Deus. Vamos abrir a palavra. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao 6. King James atualizada. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós não seremos envergonhados se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus. Amém? Tome posse, irmão. Aqui, Pedro, ele estava falando da pedra viva. Quem que é a pedra viva que Pedro fala, irmãos? É Cristo. É Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, no versículo 4, que ela é preciosa e eleita por Deus, mas que muitas das vezes foi rejeitada pelo povo judeu quando veio, e rejeitado por muitos aqui na terra. Amém? Nós vamos ver na palavra, o irmão não precisa colocar no 2 Samuel 22:2, que o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Então, se nós buscamos a Deus, e Ele é a nossa rocha, a nossa pedra, Ele é aquilo que nos sustenta, Ele é o que nos traz a força, e Ele é aquele que nos liberta de todo o mal, de toda a tentação, de toda a provação. Se o irmão quiser colocar o Salmo 62, do versículo 7 ao 8, nós vamos ver aqui Davi falando que a salvação e a honra dele depende somente de Deus. Assim como Jó, tudo estava na mão de Deus, Davi também reconhece que tudo vem somente de Deus. E aqui também Davi vai falar que ele é a rocha, assim como Samuel, que ele também é fortaleza e segurança e abrigo. Então, Deus é o melhor lugar para que a gente possa se abrigar, para que a gente possa buscar em todos os momentos. Quando nós estamos bem, nós louvamos e adorando. Quando nós estamos mal, nós nos abrigamos e também louvamos e adorando. Porque Ele é o nosso refúgio. Confia sempre em quem? Em Deus. É povo meu. Perante, olha o que Davi vai falar, vamos ler. Sua presença derrama todo o coração. Ele é nosso refúgio seguro. Então, para que Deus seja o nosso refúgio, nós precisamos derramar o nosso coração a Ele. Nós precisamos entregar o nosso coração a Ele. E aí nós vamos ver que Pedro,
no versículo 4, ele fala que nós devemos o quê? Nos achegar. Se nós não nos achegar e não derramar o coração, como que Deus vai trabalhar na nossa vida? Como que vai trabalhar na nossa casa? E assim foi que no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e 18, Jesus falou para Pedro, que ele perguntou quem eu sou, perguntou para os discípulos, e os discípulos disseram, Pedro falou, tu és Cristo, o Filho de Deus. E ao falar isso, Jesus falou, sim, Simão Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí nós vamos ver que no capítulo 18, no versículo 18, perdão, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, eu sou o Cristo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando, eu edificarei a igreja de quem? De Cristo. A minha igreja. E as portas do Hades, as portas do inferno, do mal, não prevalecerão contra ela. Ou seja, irmãos, o inimigo, o mal, o diabo não pode prevalecer na sua vida se você tiver Cristo no teu centro. Se Jesus Cristo for na tua vida, se você for uma igreja que é séria, que tem Jesus como centro, o mal não pode vencer sobre a sua vida. Ele pode até tentar, ele pode até tocar, mas ele não pode te envergonhar, e nós vamos ver na palavra que nós não ficaremos envergonhados. Aleluia! O irmão pode colocar o capítulo 4 e 5. O 5, por favor. E aqui, Pedro fala. Pedro ouviu aquelas palavras de Jesus, que Jesus é a pedra, e aqui Pedro está testificando que ele é a pedra viva, Cristo. E se nós elegemos ele, nós também nos tornaremos pedra vivas. Somos edificados como o quê? Casa espiritual. Oh, aleluia, irmão. Então nós somos templo, nós somos casa da morada do Espírito de Deus. E quando nós passamos a abrir o nosso coração para Deus fazer morada, quando nós começamos a ter um propósito de uma caminhada de santidade, nós temos que começar a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Então veja que se nós queremos realmente que Deus haja na nossa vida, nós precisamos abrir o nosso coração e limpar o quê? A nossa casa espiritual. Nós precisamos começar a limpar, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que atrapalha da gente buscar Deus. A gente precisa escolher e determinar que Ele vai habitar. Nós vamos nos declarar e nós vamos nos sacrificar para honrar a Ele e só a Ele. Porque muitas das vezes a gente quer buscar a Deus, mas a gente busca por outros caminhos. A gente vai buscar sobre um horóscopo, nós vamos buscar um direcionamento, às vezes, de um líder espiritual, e nós não estamos buscando de Jesus. Nós vamos pedir, às vezes, para um santo, para uma imagem, para conceder algo, e nós deixamos Jesus de lado. Então, Jesus, ele tem que ser a nossa pedra. E ele sendo a nossa pedra, ele vai vir e vai fazer morada, e nós vamos ser casa espiritual dele. Aleluia, glória a Deus. Porque no Evangelho de Mateus 4:10, Jesus falou assim, adore só a Deus, e só a ele servirás. Ali Jesus falou frente a frente com o mal, adore
só a Deus e só a Ele servirá. E no Evangelho de Lucas 4:8, ele também afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorás e só a Ele darás o quê? Culto. Jesus falou que só ao Senhor nós devemos dar culto, irmão. Quem aqui está entendendo? Glória a Deus. Irmãos, em Apocalipse 22:8, quando João começa a receber a revelação de tudo aquilo que iria acontecer até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, até a vinda de Jesus, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. João se espanta tanto com a presença do anjo, ele fica tão espantado ali com a presença do anjo, que ele quer se prostrar diante do anjo. E o anjo, quando ele se prostra, a fim de adorá-lo, pode seguir. O anjo o admoestou. Olha o que o anjo falou. Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e os profetas. Ou seja, os anjos, eles servem ao Senhor, aqueles que são da parte de Deus, não os caídos da parte do diabo. Eles servem para preservar a palavra até o dia da consumação. Eles trabalham junto com a sua igreja. E todos os que guardam as palavras desse livro. E o que o anjo falou para João? Adora, pois, a quem? A Deus. Adore, se curve só a Deus. Glória a Deus. Nem mais um outro, irmão, nada mais. Então, se nós queremos que a presença do Senhor venha sobre nós, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos seguir ao seu Filho Jesus. Precisamos segui-lo, e aí a presença do Espírito Santo vai se fazer na nossa vida. No Evangelho de João, o capítulo 14, 15 ao 17. Olha o que Jesus fala. Aleluia. Vamos ler junto, irmãos. Olha o que Jesus falou para quem segue. Se vós me amais, obedecerei os meus mandamentos. Pode seguir? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Mais um. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis. Por que eles conhecem? Porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Pode deixar aqui. Veja que Jesus prometeu em vida a presença do Espírito Santo para aqueles que obedecessem os mandamentos, para aqueles que seguissem a Ele, e eles receberiam. Porém, o mundo, quem não segue a Jesus, não pode receber, porque não vê quem? Não vê a Deus, não vê Cristo e não vê o Espírito. E nem o conhece, mas aqueles que estavam com Jesus conhecem. Por quê? Porque ele vive convosco. Jesus falou, vocês já conhecem porque ele está aqui. O Espírito Santo estava com Jesus. E depois, olha o que ele fala. Ele estará onde? Dentro de vós. Lembra que a gente leu a carta de Pedro falando, né, que o Espírito Santo, nós somos casa espiritual? Então, irmão, você vê que é um caminho. Nós temos que crer em Deus, nós temos que reconhecer e seguir a Jesus, para que o Espírito Santo venha e fique dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus! Ô Senhor! E ele falou que ele é o caminho, pode deixar aqui, a verdade, o Espírito da verdade e a vida. E nós lemos o quê? Que ele é pedra viva. Olha que tremendo isso, irmão. Então, o Espírito da verdade vem de Cristo, vem de Deus.
Então, ele falou que ele é o caminho. Nós precisamos seguir a ele para nós recebermos o Espírito da verdade e não andarmos no engano do mundo e do diabo, e que para nós que tenhamos vida, vida em abundância eterna, para que nós não sejamos envergonhados. E aí a palavra fala que no versículo 6 do livro que nós estamos lendo de Pedro, 2 Pedro, Pedro fala que a Escritura falou, portanto, assim está escrito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra, que é Cristo, angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais o quê? Será envergonhado. Irmãos, a gente viu Jó, que ele cria em Deus. Ele caminhava, ele era reto, ele andava nos caminhos do Senhor. O que o inimigo quis fazer com Jó? Quis derrubar, quis envergonhar. Porque no final a vergonha não é a vergonha só do mundo, dos outros, é a vergonha eterna. Compreende? É no dia do julgamento nós estarmos face a face com Cristo e nós não sermos salvos. Essa é a vergonha, é a condenação. E isso Cristo não quer de nenhum de nós, que nós não sejamos envergonhados. Então, se nós depositarmos toda a nossa confiança, irmãos, jamais você vai ser envergonhado. Se Jó, quando ele estava recebendo todas aquelas setas, perdendo filho, perdendo bens, posse, perdendo tudo que um homem poderia perder nessa terra. Se ele tivesse largado a confiança dele em Deus, talvez ele seria envergonhado. Mas o que a gente viu? Que Deus o restituiu. Ele foi honrado. Parecia que ele estava sendo envergonhado. Os amigos chegavam para ele, a esposa, aqueles que estavam à volta e falavam, larga o teu Deus. Para quê? Larga disso. De ficar com esse Deus você já não tem mais nada. Mas ele continuou confiando. Ele continuou caminhando debaixo de Deus. Mesmo sem nada ele adorava. E ele foi honrado. Então nós, irmãos, se nós confiarmos, independente das circunstâncias que você passa, independente daquilo que vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, confie no Senhor, pois essa é promessa, que você não será envergonhado. Glória a Deus, aleluia. Então, para encerrar, nós vamos no Evangelho de Lucas, o capítulo 9, o versículo 26. Irmãos, nós não podemos, na nossa vida, ter vergonha de assumir que nós somos cristãos, de falar de Jesus, de nós honrarmos a Ele, de nós declararmos o nosso amor a Ele. Porque se a gente se envergonhar de falar dele, veja o que ele fala. Se alguém se envergonhar, vamos ler, de mim, olha só, irmãos, e das minhas palavras, o Filho do Homem, o Cristo, a pedra, igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as suas honrarias do Pai e dos santos anjos. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos cada dia aprender a se posicionar mais em favor de Cristo. Isso é um aprendizado, isso é um crescimento, mas é necessário nós honrarmos para que nós não sejamos envergonhados. Nós não podemos nos envergonhar da nossa fé. Mesmo que isso para o mundo seja careta,
Para um familiar, talvez seja fanatismo. Para algum semelhante no trabalho, possa falar: olha, o irmão está começando a ficar muito fanático. É amor por Cristo. Amor porque Ele fez por nós e pelo que Ele vai vir e vai fazer para nos resgatar. Amado Deus, então, irmãos, que vocês tomem posse dessa palavra, que nós possamos seguir a Jesus verdadeiramente, obedecendo os mandamentos, que nós possamos arrumar a casa. Olhe para dentro de si se tem algo que você faça que não é reto, algo que atrapalha de você ter uma comunhão com a presença dele, e peça para Deus, para que Deus vá tirando coisas da sua vida, seja amigos que às vezes não são da vontade de Deus, seja alguma coisa inclusive na sua casa, que você sabe que não é do agrado de Deus, que você possa consagrar você, o teu corpo, a tua vida, a tua família, tudo para o Senhor, porque é isso que Ele quer vir fazer morada. Aquela pedra que é morta, irmão, ela será lançada, mas a pedra que é viva, ela será conservada. A presença do Senhor quer vir sobre você. Vamos ficar de pé para a gente orar. A presença do Senhor, ela quer vir sobre você, irmão. Ela quer vir fazer morada. Ela quer vir habitar. Jesus veio por ti. Ele veio pela sua casa. E nós precisamos fazer por Ele. Tudo já está feito no reino de Deus. Tudo já foi decretado. Toda a história já foi escrita. Mas basta nós tomarmos posição e postura. Frente a problema, irmão, não tema. O Senhor é contigo. O Senhor é com a tua casa. Você tem um Deus que criou o céu e a terra. Você tem um Deus que por amor a você sacrificou o Filho, para que você possa ser salvo, para que você possa ser liberto, para que você tenha paz, para que você tenha vida em abundância. Aleluia, declare o seu amor para Deus. Abra sua boca, mesmo que em silêncio e de forma baixa. Declare o seu amor à sua vida. Peça, igreja, para Ele vir habitar. Peça para Ele vir aqui fazer uma visita e ficar em você. Que você é casa, o véu foi rasgado, o sopro da vida do Espírito foi feito, e basta você crer e acessar, você crer que tem um Deus, você crer que tem um Salvador, e você crer que tem um Consolador, que quer te guiar na verdade do caminho do Senhor. Deus vai revelando, Senhor vai testificando dia a dia na vida do irmão e da irmã, na vida das crianças, Senhor. Qual é a sua vontade, não a nossa? Que a tua presença cresça, Senhor, e que nós diminuamos, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos fé, que nada vai nos abalar, nada vai tirar da tua presença, e nós vamos ser honrados, nós não seremos envergonhados, nós te daremos glória, nós diremos como os anjos no céu dizem: Santo, 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 és o Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, vamos agora louvar, vamos pedir para Ele vir entrar na nossa casa. Entregue o teu coração, abra as portas da sua casa, da sua vida, para Ele vir morar, para Ele vir fazer. Se declare, se achegue a Ele. Não tenha vergonha, para que Ele não se envergonhe de nós.